Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui no webinar da Geneking. Todos aí estão me ouvindo legal, o som está muito bom. De preferência, eu sempre gosto de falar com o pessoal para colocarem um fone de ouvido, porque a experiência é muito melhor, tá, com fone de ouvido. Então, daí eu pergunto, como é que vocês estão me ouvindo? O som está muito bom, a gente pode seguir nesse webinar. Basta para mim aí vocês darem um ok na tela aí no chat aí, ok? No canto direito da tela de vocês tem um chat, basta colocar ali ok, e é ali que vai ser a forma de comunicação de vocês com a gente. Belezinha? Hoje estou aqui com o Paulo Jubilucci, não é isso? Tudo bem, Marcelão? Tranquilo, Paulo? Ótimo. Ótimo. Obrigado, Renata. Excelente. Paulo, é um prazer ter você aqui com a gente, é um prazer você participar desse webinar, estando esclarecendo pontos extremamente importantes que muita gente não acaba não dando valor, né? Coloca o carpete lá no seu empreendimento, esquece, pronto. É assim que tem que ser, não, né? E ele Tem que ser assim. ele se autolimpa. Exatamente, E não é. E o carpete é uma coisa maravilhosa, né? Quem gosta de um carpete dentro do seu empreendimento, dentro de casa, enfim, é algo maravilhoso. Então, é um prazer estar aqui com você, tá? Muito obrigado. Espero que o nosso webinar seja de sucesso, como tem sido ao longo do ano. Tá? E certamente será. Você é um cara espetacular, uma empresa Medicare, que é um apoio, uma parceira nossa grande, forte. Então, nós contamos com você e aí o público é totalmente seu. Beleza? Ótimo. Está aí do outro lado, acompanhando. Okay? Vamos lá. Primeiro, boa tarde para todos aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês. É sempre bacana a gente poder estar trocando essa experiência de conhecimento, esse bate-papo, para que a gente possa aí sempre estar trabalhando para a construção de um mercado melhor, mais qualificado, com empresas mais especializadas, né? Então, meu primeiro muito obrigado vai para a Geneking pela parceria, pela confiança na nossa relação e que vem aqui de forma muito bacana abrir a relação com os senhores clientes, com os franqueados da Geneking, para que possam ter conhecimento da tecnologia Medicare. Esse é um primeiro muito obrigado. Um segundo é um parabéns para a Geneking, que como uma empresa do setor aí, foi bastante humilde em entender que ela tem que focar na sua atividade fim e que algumas outras atividades requerem uma especialidade. Não adianta ir lá no cliente entregar qualquer coisa pelo simples fato de se demandar. Então, a Geneking foi buscar uma especialização, quando a gente fala na higienização da parte de tecido, e essa busca acabou nos permitindo que a gente pudesse aí construir uma sinergia técnica para que isso possa ser entregue para os franqueados, para os clientes da Geneking, né? Então, a ideia é a gente bater um papo sobre manutenção de carpete, mas muito mais do que o carpete. Nós estamos falando efetivamente de uma preocupação na higiene, na limpeza de todos os tecidos que envolvem a área corporativa. Então, nós olhamos o carpete como primeiro e prioritário, óbvio, naturalmente, porque é pelos pés que vão entrando na sujeira, então é ali que se requer uma frequência maior, mas sem deixar de preocupar com a manutenção de um tecido da cadeira, de um tecido da divisória. Então, a nossa especialização, efetivamente, é um textile care. Tudo que é revestido de tecido é a nossa especialização e só fazemos isso, tá bom? Então, acho que a ideia é podemos seguir, Marcelo. Podemos, Mas então, pessoal, o som tá legal para vocês? Todo mundo ouvindo? Exceto a Renata aqui, já deu um tudo ótimo e boa tarde. Né? Os demais aí, como é que estamos? Tudo ok? Prontos para seguir? Todo mundo ouvindo legal? Ouvidos abertos, olhos atentos? Vamos lá, Paulo, pode seguir. Então, a primeira parte que nós queríamos aí estar batendo um papo com os senhores é no sentido de começar a inverter um pouquinho a mão desse posicionamento que o mercado tem em criticar o carpete. Então, o carpete é um produto ruim de limpar, o carpete eu não consigo dar manutenção porque toda hora está manchado, e aí retira o carpete e começa a colocar outro revestimento de piso vinílico. Então, o que nós estamos fazendo como especialistas na parte de tecido é entrar no mercado e falar, opa, vamos tentar entender o papel de cada um nesse processo do cuidado do carpete. Porque ao final da apresentação, eu espero que eu possa deixar os senhores com um pouco mais de conhecimento sobre o tema e, principalmente, com muita clareza que o único culpado dessa história não é o carpete. É efetivamente quem mantém, quem adquire, quem especifica. Então, é a cadeia inteira. O passo inicial é a gente começar, então, a olhar nessa tela aí que nós estamos, nessa transparência, onde nós começamos a chamar a responsabilidade do gestor sobre o patrimônio que ele tem.
O carpete, por bons anos, ele foi relegado aí, ó, deixa limpar. Carpete, depois pede troca. Isso por bons anos funcionou. O lado bom de uma crise econômica é que, efetivamente, você tem que manter aquele patrimônio, porque você não tem dinheiro para ficar trocando. E isso daí está levando o mercado a perceber o valor do carpete, que não é troca essa placa, pega uma placa do estoque que está limpa, bota a placa para cá e vamos renovando aquela área de carpete, substituindo patrimônio. Isso não existe. Então, na medida que o gestor tem compreensão daquele ativo, daquilo que está investido, ele começa a olhar um pouquinho diferente e começa, então, a conseguir entender que aquilo requer um investimento para manutenção e para o cuidado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente chama, que a gente auxilia não só quem presta serviço, mas para o próprio facility que está dentro da corporação, com esse conteúdo da Medicare, subir a escala nessa empresa e falar, ô, gestor, deixa eu te explicar um pouquinho. Qual é o seu papel nesse processo, tá bom? Na próxima transparência... Estamos aqui, Paulo, Dani, né? Dani, boa tarde. Não. Marília, boa tarde. Leandro também, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos seguir. Boa tarde, Leandro. Então, na próxima transparência, o que nós objetivamos fazer? O primeiro ponto é falar na qualidade do ambiente. Hoje, o ambiente corporativo, ele vem nas últimas décadas ganhando um valor muito grande, com o objetivo de entregar para aquele profissional um ambiente mais confortável, mais saudável, tudo isso na busca de mais eficiência, de mais produtividade. Então, o primeiro aspecto direto que pega o carpete é a qualidade do ar, é o bem-estar daquele ambiente. Então, a manutenção e a higiene do carpete é uma resposta direta a isso. Diante dessa percepção desse valor, o que é importante para o Facility? É entender que hoje, do jeito que a dinâmica está sendo feita do manter, ela está errada. Ela está errada onde? Ela está errada na medida que o proprietário do carpete, ou quem faz a gestão para aquele proprietário, ele delega esta responsabilidade do manter para uma empresa de limpeza, e esse mesmo proprietário desse ativo, este cliente, não define qual técnica ele vai usar. Então, ele acaba recebendo uma diversidade de soluções tão variadas que ele, Facility, fica perdido nisso. Então, você hoje tem uma dinâmica de mercado que o cliente repassa esse serviço para uma empresa de limpeza, mas onde entra num assunto que é mais especificado, que é o tecido. Ele paga para aquela empresa fazer aquele serviço e hoje ela paga para aquele serviço no modelo de spot. Então, ele espera sujar para depois tomar uma ação com a empresa de limpeza e vai lá e limpa aquilo. Mas não define que técnica tem que ser feito, não conversa com o fabricante do carpete para entender como é que tem que ser feito. E isso leva ao quê? Leva a um ponto de que se mantém, resolve um pouquinho, daqui a pouco aquilo concentrou uma quantidade de sujeira que você não consegue mais recuperar aquela placa. E o que o mercado faz de modo geral? A empresa chega para o proprietário, para o dono do escritório e fala, meu amigo, essas placas eu não consigo limpar, você tem que comprar outras. Mas se você está pagando para um especialista cuidar do seu carpete, o que ele não consegue resolver, ele repassa para você que está contratando o custo da não recuperação, é uma dinâmica que está errada. Então, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de iniciar um contrato grande ontem num cliente, onde ele tinha de mais de 100 mil reais de material no estoque que ele usa para girar placa de troca de carpete e aquela coisa que vai criando aquele tabuleiro dentro do escritório. Começa a perder todo aquele valor que foi marcado no projeto, na arquitetura, na composição, né? Se contrata super escritórios de arquitetura, não passa 3 meses, aquilo já não está mais compatibilizando a arquitetura, o visual já não entrega a imagem da empresa, porque já começa a ter uma cara de sujo. É a mesma coisa que num restaurante, você entra no banheiro e está com um cheiro ruim. Ou seja, qual a imagem que o restaurante passa quando ele entrega aqui para você? É a mesma coisa quando o cara entra no seu escritório e já tem carpete sujo. Isso não tem por que ser assim. Não tem por que ficar jogando placa de carpete fora, não só por questão de custo, mas principalmente por uma questão de sustentabilidade, né? O carpete que é projetado para durar 15, 20 anos, você pega 3, 4 anos e você troca. Bom, como é que a gente inverte essa dinâmica, né? Então, o primeiro ponto para a gente poder inverter essa dinâmica é o papel do paciente. É ele entender como é que ele tem que organizar essa informação para levar para a corporação e falar, corporação, espera um pouquinho, deixa eu te mostrar o que nós temos aqui. Então, eu peguei um exemplo de uma área pequena que vocês estão vendo aí. Quando você fala num cliente que tem 653 metros quadrados, é um case real,
nós estamos falando que ele tem um ativo que corresponde a 97 mil reais. Se você pegar um escritório, 600 metros quadrados, andar nele, eu falo para você, vai estar entre os top 3 de mais caro o equipamento. Carpete. Pare e reflita. Em 600 metros quadrados, um escritório de 600 metros quadrados, que equipamento ele tem lá dentro que custa 100 mil reais? Então, na medida que você mostra aquele patrimônio, aquele investimento, aquilo vai ser tratado, então, primeiro no lado mais econômico, financeiro. E o que nós fizemos exemplo? Então, se você olhar na transparência, para você cuidar de um carpete adequadamente, você precisa fazer de 3 a 4 vezes aplicações técnicas para poder conservar aquele carpete. No exemplo, eu estou pegando a média. Eu estou falando que nesse exemplo nós vamos higienizar e limpar esse carpete 3 vezes e meia ao ano. O que significa que nós vamos tratar 2.285 metros quadrados de carpete. Tudo bem? Se você fala com preço de venda de uma manutenção inicial, um carpete bem cuidado, custa R$5. Então, nós estamos falando o seguinte, este exemplo, o cliente tem uma necessidade de um budget de R$11 mil para manter um ativo de 100, de 97, ali no exemplo, para a gente arredondar os números. Então, ele faz sentido econômico no aspecto técnico, 10% você manter aquele equipamento, ela faz sentido econômico. Então, uma empresa, isso faz sentido econômico, tá bom? Primeiro. Segundo, pega esse budget de R$11 mil, divide por mês e divide pela área instalada no 653. Isso vai te dar um resultado de R$1,45 por metro quadrado mês para se manter um carpete. O carpete por metro quadrado, no exemplo que nós estamos dando, é 150, mínimo. É o preço mais de um carpete de qualidade que se encontra na área corporativa, eu estou procurando o preço lá embaixo para não superfaturar esse número. Estou sendo bem pessimista, tá bom? Então, quando você olha esse número e fala, em sentido econômico, faz sentido investir R$11 mil para se cuidar de 100. Por metro quadrado, com a placa, com o valor da placa, faz todo sentido. Então, essa informação precisa subir para quem decide e quem vai investir um dinheiro no manter, tá bom? Na próxima transparência, nós vamos então estar explicando para vocês o que acontece hoje em dia. O que acontece é o que nós estamos falando, é o resíduo do passado. O que aconteceu? Infelizmente, nós não vamos conseguir passar um vídeo por um problema, né, para variar a tal da tecnologia, mas aqui nós temos nessa imagem que vocês estão vendo, são fibras de carpete. No nosso site tem este vídeo lá dentro, tá? Mas o ponto é o seguinte, quando se começou a utilizar um carpete de valor agregado alto, e que este valor te integra conforto térmico, conforto acústico, conforto estético, requinte no ambiente. Então, quando você tem aquele produto ali dentro embarcado naquele escritório, você tem que manter ele seguindo aquela linha que nós acabamos de explicar em termos econômicos. Agora, o que o mercado fez? Instalou o carpete. O carpete é um excelente revestimento. Só que ele vai escondendo a sujeira. Tá bom? Então, aqui entra um problema que é o do próprio usuário. Na medida que a gente, cultura brasileira, na medida que a sujeira vai acumulando e nós não estamos vendo, deixa o problema passar. Aquilo não é problema ainda. Não preciso ter nenhuma ação preventiva. Quando ele toma essa decisão, aquilo vai sobrepondo a sujeira no carpete. Quando a sujeira aparece, ela já está sobreposta. E nós estamos falando que isso vai levar 1 ano, 6 meses, para efetivamente se sobrepor. Depois que a sujeira está sobreposta, aí o cliente fala, opa, chegou o momento, precisamos cuidar do nosso carpete. Então vamos contratar uma limpeza spot, para ir lá fazer uma aplicação de limpeza, e acabou a conversa, nós vamos esperar isso já de novo para chamar outra vez a limpeza. Quando ele vai limpar isso daqui já está sobreposto. Tudo bem? Ele vai ao mercado buscar empresas para poder fazer o processo de limpeza. E, majoritariamente, todas as empresas utilizam o processo de lavagem. Eles utilizam um processo que tem a água como meio da limpeza. Então, assim, só para você, uma puxadinha na conversa, eu tenho encontrado e tenho trabalhado para corrigir, eu tenho participado de algumas licitações, de alguns bids, onde a gente encontra o memorial, o objeto de contratação é lavagem, atualmente o pessoal já conhece o modelo seco, lavagem a seco. Eu tenho que falar com o pessoal da área de procurement, compras, eu falo assim, o que você está querendo comprar? Um processo de limpeza que é lavagem ou um processo de limpeza que é seco? Porque quando você pega a lavagem a seco, e você vai buscar a palavra lavagem no dicionário, lavagem é um processo de limpeza
que usa a água como base. Então não pode ser uma lavagem a seco. Então já começa errado como a informação de quem quer contratar vai para o procurement. Então é o papel do facility de novo. Empacotar a informação daquele patrimônio para mostrar para a empresa o que ela tem ali e especificar o que ela quer. E no fundo, o que o facility quer que a empresa quer? Alguma empresa que vá lá, pega a sujeira e leva embora. Então, o que o usuário tem que entender sobre manter o carpete? Qual é a tecnologia que o mercado está te oferecendo para grudar aquela sujeira e transportá-la? E a segunda preocupação, essas duas simples. Você tem que se preocupar com o que acontece com o resíduo que é deixado nesse processo de limpeza. Ninguém tira 100% do que usa para colocar, para manter o carpete. Então, aqui o que nós estamos mostrando? O mercado partiu de uma forma tecnicamente errada, porque eram as tecnologias que se tinha acesso no mercado, e partiram, então, usa o carpete, deixa ele sujar, apareceu a sujeira, ela está sobreposta, aí você entra com o processo de lavagem e extração. Quando você entra com esse lavagem e extração, ela vai responder muito bem, porque o processo de restauração, ele é utilizado para esse momento, restaurar, a hora que está acabado. Então, você pegou um processo de restaurar e aplicou num conceito de preventivo. No segundo ano, ele vai lá e aplica o processo de lavagem como processo de prever, de preventivo na manutenção. Aí é que nasce o erro. Porque nesse processo de lavagem, qual é o papel da água? O papel da água é ensaboar a sujeira e depois ser extraído. Tudo bem? Até aí tudo tranquilo. O que acontece com aquela água que ficou lá para secar? E fica a água para secar, se interdita o ambiente, se exige do cliente que ligue o sistema de ar-condicionado, então é mais um gasto na conta de quem contrata. Então aqui é um segundo ponto que eu vou no procurement. Eu vou lá em compras. Falar, pessoal, então vamos corrigir o termo aqui do que você quer contratar. Então, lavagem de carpete. Bom, quando ele compara com um processo a seco, este comprador, ele necessariamente teria que exigir, ou o facility encaminhar para ele, todos os custos que envolvem aquele processo, que é, eu tenho que deixar meu ar-condicionado ligado. Por quê? Por questão desta técnica que está vindo aqui. Então, o custo do ar-condicionado não é da empresa. Teria que estar calculado dentro do pacote com o serviço de lavagem, o que não é feito. Então, hoje, compro um processo de lavagem, imaginando que estão comprando um excelente preço e não contabilizam a conta de ar-condicionado. Nós já temos simulações reais onde está comprovado que se você considerar o funcionamento do ar-condicionado como o custo da aplicação de lavagem, isto fica o dobro quando comparado com o processo a seco. Sem falar em qualidade do ar, sem falar em aumento de micro-organismos por questão da umidade da sujeira que fica ali. Então é muito simples você entender isso. Quando você pega um processo de lavagem, o que você faz? Via de regra, mais de 80% das manchas que se tem dentro do escritório, ela é a base de água. Então o que é o ideal? Que a primeira aplicação técnica seja feita com produto neutro, pH neutro. Quando você pega o processo de lavagem e aplica no carpete como um todo, você foi lá e lavou, espalhou shampoo e a base alcalina, o produto da base alcalina é excelente para tirar sujeira, é o shampoo que a gente tem em casa, é base alcalina, então você ensaboou tudo aquilo ali. Aí você foi lá e extraiu o que você conseguiu. O que ficou no carpete? Água suja com detergente. Aí vai lá e liga o ar-condicionado. Ligou o ar-condicionado? A água vai evaporar, o sólido, o pastoso químico, volta a virar na fibra do carpete. Ciência básica. Simples assim. Então, quer fazer uma simulação? Lava o cabelo em casa e tira 90% dele. E vai secar. E vai para a rua. Daí passa 2 dias, ou vamos imaginar que a frequência de lavagem fosse de cada 3 dias. Daí depois, no terceiro dia, você volta, lava o seu cabelo e vai ficar mais 10% daquele shampoo lá, porque você não consegue tirar tudo, porque ele fica secando. Ao final de um período, dá para você imaginar a sobreposição que vai acontecendo daquele resíduo que vai ficando. E é esta sobreposição que vai dando aquelas trilhas escuras no escritório, ou que vai achatando o carpete e deixando ele todo opaco. É o resíduo do processo de lavagem. O processo de lavagem, restauração, ele faz parte dos manuais internacionais de manutenção, mas ele está na 5ª etapa. São 5 etapas para você cuidar do carpete.
O de restauração é a última. Ele não é a primeira. Ele não é aquele uso preventivo, ok? Então, o que hoje nós temos aqui, uma rejeição pelo assunto do carpete, quando se fala em área corporativa, diversos arquitetos trocam áreas de circulação por piso vinílico, pela preocupação e pela dificuldade de manter. É porque está usando a técnica no momento errado. Tudo bem? Depois vocês assistem esse vídeo para vocês verem o visual que fica na fibra, e isso daí é microscópio. Fez a aplicação do processo, secou o carpete, pega a placa de carpete, põe no microscópio. Ou seja, não tem que provar nada, é muito simples, tá? Aí você tá bom. Aí então o pessoal hoje tem uma dificuldade muito grande, não gosta de limpar o carpete, tem dificuldade para limpar o carpete, e aí eles acabam trocando isso por um piso vinílico, né? Então aí é que eu tenho mostrado outra coisa para o mercado. Espera um pouquinho. Vamos fazer uma conta? Então, por favor, na próxima apresentação, no próximo slide. Aqui nós estamos mostrando o seguinte. Nós temos um parceiro que nos quarteiriza, que é a Janeking, e eu optei por pegar de uma outra empresa de limpeza do mercado um estudo, para que ficasse 100% transparente a nossa conversa. Então, a Servir, que é uma empresa de limpeza do mercado, participou da construção da norma ABNT de limpeza, e o que tem espalhado aí são as atividades baseadas em hora, homem e tempo, para se tratar um piso vinílico. Esse diretor dessa empresa, que é o senhor Vitor, um grande parceiro, cara muito doido, ele falou, Paulo, eu vou te fazer 2 exercícios. Primeiro, do jeito que limpam o piso vinílico aqui no Brasil e do jeito que limpam, que tem que se limpar corretamente. O que acontece? O que você enxerga ali? Que, para se limpar um piso vinílico, deixa eu ir para aqui. Para se limpar um piso vinílico, aquelas informações são transparentes, se vocês precisarem, a gente caminha para vocês, mas o resumo da ópera é o seguinte. A gente pode fazer o download, tá? A transparência dos slides, ele fica na plataforma, e o pessoal pode baixar. Perfeito. Podem baixar aí para vocês. O que acontece aí? Quando você vai cuidar de um piso vinílico, a modo Brasil, você gasta R$ 1,29 por metro quadrado mês. Se você for manter o tecnicamente correto, como o fabricante orienta, você vai gastar R$ 1,62 por metro quadrado mês. Quando você vai cuidar de um carpete corretamente com o processo Janeking e Milicare, você vai gastar R$ 1,20 por mês. Então você fala assim, espera um pouquinho. O cara não implanta um programa de manutenção no carpete. Ele deixa o carpete sujando, entra com a técnica errada, e daí ele reclama que o carpete é ocupado. Aí o cara fala, então, vamos trocar esse carpete. Interdita a área, mobiliza a gente, área pulmão para transferir funcionário, mão de obra, instalação, olha o mundo. Aí o cara vai lá e põe um piso vinílico. No dia seguinte, o que ele faz? Ele está pagando R$ 1,29 para cuidar daquele piso vinílico. Simples, porque o piso vinílico não esconde a sujeira. Então, ele obrigatoriamente é induzido a ter uma ação. Aí ele vai lá e paga. E o que eu tenho falado para o mercado? Simples. Por que você, em vez de ter todo esse transtorno, esses custos, você não implanta um processo do cuidado do carpete e desfruta de todos os benefícios que ele tem? Então, o carpete não é problema para se cuidar. É porque nós não temos a cultura de entender que o carpete tem que ser mantido. Como qualquer revestimento de piso. Não existe um revestimento de piso que não seja tratado, que não precise ser tratado. Então, a pessoa sai de uma área de piso frio do hall do elevador, que é tratado diariamente, e entra no ambiente de carpete. Ele não é tratado diariamente. Por quê? Se ele é um revestimento de piso. É curioso que nós não temos, pelo menos no Brasil, essa cultura de manter aquilo que compramos, né? Não. Esse é o motivo do webinar, né? O webinar, ele vem com esse sentido de criar essa cultura, de mostrar realmente que aquilo pode ser muito bem melhor, gastar-se menos do que se gasta quando não se cuida. Né? Hoje é mais barato você cuidar do carpete tecnicamente correto do que você ter um carpete que você não faz limpeza, em 3, 4 anos você perde ele. Você tem que jogar o ativo inteiro fora. Sem contar para a saúde. Então, aí nós vamos ler um pouquinho mais para frente, que nós vamos mostrar essa parte da saúde. Então, legal. Entendido até aí, pessoal? Então não faz sentido técnico você querer tirar carpete para colocar vinílico. É simplesmente você cuidar do carpete corretamente. Simples matemática. Simples matemática. Então, mostrando valorização do ativo que o cliente tem, tá bom? Então, mostrando para vocês o que foi aplicado de forma errada, e aqui sem pontuar quem é errado. A dinâmica do mercado está errada. E nosso objetivo, junto com a Janeking, é estar mostrando que essa dinâmica pode mudar e não vai custar mais caro. Tá? Show. Então, vamos... Pessoal, o som tá legal, todo mundo ouvindo perfeitamente. O pessoal pode ir perguntando, tá? Não só pode, como deve perguntar. Paulo está aqui para isso, tirou a tarde dele total, né? Para realmente responder a dúvida de todos vocês.
E sempre uma coisa, não existe dúvida absurda, né, Paulo? Não, mas não pode existe jogar dúvida informação. absurda. Pode jogar, perguntar Sempre muito qualquer tipo de coisa que o Paulo vai estar aqui para responder vocês. Beleza? Vamos seguir? Então, seguindo esse raciocínio, o que acontece? Aí a gente vai para simples e fala, olha, já te dei informação para você convencer a sua corporação. Te mostrei tecnicamente onde você está errado no processo que você está usando. E o terceiro, cara, o seu cliente vai lá no mercado, aquela corporação foi no mercado, buscou aqueles super arquitetos renomados, fazia um super projeto no escritório, onde o carpete é parte da composição da arquitetura interna, e embarca aquela Ferrari. Aí você chega lá para manter aquela Ferrari, e a empresa fala para você, olha, só que agora aquela Ferrari que eu comprei abastece gasolina adulterada, cara. Eu estou sem grana para manter. Vamos dar um jeitinho. Óbvio que a Ferrari não vai desempenhar com gasolina adulterada. E aí o culpado é você que está cuidando da Ferrari com gasolina adulterada? Não. O culpado é a corporação que embarcou um patrimônio arredondando no número de 100 mil reais e não entende que tem que gastar 10 para manter. Então você tem que mostrar e ponto a falar, olha, tá ruim o carpete? Tá ruim porque vocês estão decidindo a técnica errada de economizar. Não consegue. Então não adianta ter expectativa de embarcar uma Ferrari e imaginar que vai cuidar dela, né? Então não tem como. Como se fosse um Fusca. Não tem como. Não tem como. Então, assim, vai desde o arquiteto. Inclusive, o papel do arquiteto é importante nesse processo. Eu já mostro para vocês por quê. Boa tarde, Silvia. Silvia entrou agora aqui, né? Boa tarde, Silvia. Boa tarde. Bem-vinda. Silvia é uma conectada nossa. Legal, legal. Muito bem-vinda. Sempre presente, inclusive. Ótimo. Vamos lá. Bom, cuidar de um carpete, cuidar de um tecido, principalmente o carpete que estamos falando, são 5 passos muito simples. A prevenção da sujeira. Então, você tem que prevenir essa sujeira na entrada com barreiras de contenção, o vulgo capacho, tá bom? Nós temos slides que nós vamos apresentar números de cada um desses 5 tópicos. O segundo tópico é rotina de aspiração. Não adianta você imaginar que você vai ficar com carpete e você aspira ele uma vez por mês. E a gente encontra isso com uma certa frequência. A melhor frequência que a gente encontra é uma vez por semana. Se você pegar um manual, ele fala que alto tráfego, área de circulação, tem que ser aspirado diário. Então, assim, não tem como. Terceiro passo, uma rotina de tira-mancha. Então, entre a atividade da aspiração, você faz a atividade da tira-mancha pontual. Então, para isso, você tem que ter recurso técnico, produto correto, para que você possa atuar diariamente retirando aquelas manchas. É muito comum eu entrar em escritório e conversar com o cliente e falar, como é que está o seu carpete? Como é que você acha que está aqui? Não, aqui está tranquilo. Realmente, perto de muitas coisas que a gente acaba vendo, a gente vê aí que não está tranquilo. Algumas manchas ali. Eu falei, não tá. Aquelas manchas que você vê ali, que você aceita que está tranquilo, aquilo não existe. Aquilo não tem porquê de existir. Se você tiver uma mancha no piso frio, uma aqui, uma ali, você fala, não, está tudo tranquilo com o piso frio. Fala, não, porque você sabe que pode tirar. E o carpete é a mesma lógica. Não tem que estar ali. Ela pode ser retirada, desde que você tenha a ferramenta correta. O quarto passo é o mais importante. O quarto passo é onde nós vamos lá, naquele carpete que é um filtro que foi absorvendo aquela sujeira que foi caindo lá dentro, nós temos que entrar com alguma tecnologia para grudar aquela sujeira e transportá-la para fora. Ou seja, que é o que o cliente quer. Você pega a sujeira e leva embora. Nós mostramos agora há pouco que no processo de lavagem, ele mistura tudo isso e usa água para levar para fora. No processo da minicare, nós usamos uma partícula. Essa partícula, para vocês darem uma olhada, isso aqui, não sei se dá para vocês verem direito, mas isso aqui é um teflon, isso aqui é um pó, ok? São micropartículas que elas são espalhadas no carpete. Eu vou fazer uma brincadeira para vocês aqui, que eu vou ver se vocês conseguem visualizar por aí, que é o seguinte, essa nossa partícula tem algumas características, mas eu estou pintando aqui, o Marcelo é a testemunha de vocês aqui, ó. Então, nós estamos colocando numa tampa a tinta da caneta. Tudo bem? Vou aproximar um pouco mais da câmera aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui está a tinta da caneta com a partícula que foi colocada em cima. Tudo bem? O que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos fazendo a partícula aderir na sujeira. Eu vou segurar isso aqui para que vocês possam continuar olhando ela aqui e ver que nós não vamos fazer nada com ela. Bom, essa etapa é onde nós entramos com essa partícula minicare, que ela vai absorver a sujeira, ela vai grudar a sujeira para que depois ela possa ser aspirada. Então, tem certas partículas, micropartículas, que elas não saem no processo de aspiração. Você pode manter a rotina conforme o Carpet Hug Institute orienta. Corredor uma vez por dia. Algumas micros não saem, então elas precisam ser unificadas. Então, essa partícula junta e torna ela um corpo só, para que depois elas possam ser aspiradas. E a última etapa, como dito para vocês, é a da restauração.
Então, quando você vai tratar um ambiente e aquilo está muito condenado, não tem como. Você tem que estar com o processo restaurativo. Nós vamos extrair toda aquela quantidade de detergente, de produto que foi colocado lá dentro, para depois voltar a ter uma rotina de, periodicamente, ir lá buscar sujeira para a partícula, tá bom? Então, essas 5 etapas, se você seguir, você nunca vai ter mais problema com o carpete. No próximo transparência, nós vamos mostrar para vocês, no próximo slide, nós vamos mostrar para vocês, fica à vontade. Cláudio, boa tarde, legal aí. Senhor, que nada, webinar, né? Não tem esse negócio de atraso não, tá? Você é sempre bem-vinda. Bruna também, Pereira, boa tarde. Vamos continuar. Paulo, a gente tem que dar uma aceleradinha, mas já estamos... 2 minutos. A gente Paulo fala bastante, gosta muito disso. É vibrador. Isso aí. Vamos lá. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é falar para o cliente o seguinte: primeiro, não adianta você limpar tudo por igual, porque todas as áreas não são usadas por igual. Então, eu vou precisar de colocar mais produto na área vermelha, menos produto na área azul. Por quê? Porque pelaquela área vermelha, o cliente já saiu andando, aquele já foi limpando o sapato dele ali. Então, ali eu tenho um fluxo maior. Na área azul, eu tenho um fluxo semestral. Então, o que é importante para o cliente? Ter um fluxo de aplicação de limpeza, tá? Pode mudar, não. Então, o ponto de implantar um programa é isso. A barreira de contenção. Não dá para você viver sem uma barreira de contenção. Então, aqui tem um projetinho de como é que é feita uma barreira de contenção, mas no próximo slide eu já te mostro uma imagem para a gente poder até não perder muito tempo. E que imagem eu mostro? Eu mostro uma imagem baseada em pesquisa. Então, o brasileiro não gosta muito de seguir, né? Então, vai para que barreira de contenção? Põe um tapetinho ali. Está provado cientificamente que mais de 70% a 90% da sujeira é pelos pés. Então, onde entra o papel do arquiteto que eu estava falando? O papel do arquiteto entra que, na medida que ele projeta uma edificação, uma propriedade, ele, na entrada, ele tem que prever, simples assim, um degrau para se instalar uma barreira de contenção. Com isso, ele vai estar integrando para os usuários nos andares uma condição de higiene dos revestimentos que eles vão ter lá muito maior. Então, não dá para se falar em ser especialista em tecido e não falar na barreira de contenção, tá bom? O segundo passo, aspiração. Então, o que nós orientamos nossos clientes sobre o processo de aspiração e a importância dele? Equipamento. Nós temos ajudado nossos clientes com a especificação do equipamento. Hoje em dia, nós já temos disponibilidade de equipamento aqui muito bom de aspiração, onde você tem um aspirador, conforme vocês estão vendo, onde na base você tem uma escova que vai abrir o carpete, vai uma escova com um motor só para rodar aquela escova, e você tem um outro motor que vai cuidar da sucção, para você não ter perda de potência. Então, um motor cuida da sucção, o outro cuida de escovar o carpete. Então, isso é um modelo ideal de aspirador. Via de regra, se oriente que ele seja um aspirador certificado Carpet Hub Institute, que você vai ter segurança da sua eficiência no que se diz respeito a manter um carpete. O terceiro passo é o tira-mancha. Então, você implantou um programa com a Milicare. Nós somos lá periodicamente, bimestralmente, ou trimestralmente, ou semestralmente, cuidar do seu carpete. Saímos de lá, você derrubou um café. Então, como é que você acha? Então, o que nós fazemos? Nós temos um kit, que vocês estão vendo aí na imagem. Esse kit nós chamamos de kit Spot. Ele é comercializado para a empresa de limpeza que está dentro do cliente, como o caso da Jane King. Para quê? Para que imediatamente caia uma mancha, ela possa agir pontualmente e conseguir entregar aquilo que eu falei, que é um carpete todo dia, visualmente limpo, do jeito que você encontra no piso do hall. Ele tem que ser tratado assim, mas você tem que ter condição. E essa condição nós entregamos através do Kit Spot, tá bom? O quarto passo é o que eu falei para vocês da aplicação mais importante, que é aquela periódica que vai mudar a sujeira e levar embora. Então, a partícula Milicare é o veículo que vai transportar essa sujeira. Depois que nós aplicamos o produto no carpete, ele aderiu à sujeira, foi aspirado. O que acontece com o resíduo do partícula Milicare, do pó da Milicare? Ela fica no carpete e ela vai sair na aspiração do dia seguinte. Ela não fica presa. Por quê? Na medida que essa partícula grudou, ela aderiu, ela absorveu a sujeira, ela nunca mais adere em tecido nenhum. Gastei um tempo segurando aqui para vocês, né? Ó, agora isso daqui, ó. No processo da aspiração do dia seguinte, aquilo vai saindo do tecido. Então, essa capacidade que nós temos de absorver a sujeira dessa partícula e o fato dela não aderir mais na fibra é que nos propicia um desempenho técnico muito eficiente, tá bom? Indo um pouquinho mais para frente, nós temos esses 2 vídeos que estão no nosso site também. Esse da esquerda, né, que é o vídeo de um café, vocês vão poder olhar jogando uma água, um café, e lá embaixo vocês vão ver a água saindo limpa, filtrada, porque as partículas do pó do café ficaram retidas na partícula Milicare. Ou seja, mostrar essa capacidade dela absorver. E ali a gente explica um pouquinho a diferença do absorver com o adsorver.
onde quando absorve, aquilo se torna um corpo único por característica físico-química e ela não adere de novo no tecido. Ali está a ciência da Minicare, tá? No próximo passo, o que nós mostramos? Do nosso modus operandi. Então, primeiro se faz uma aplicação, uma pulverização de um produto químico, que nós vamos separar a sujeira da fibra, ele tem característica antiestática, porque parte da sujeira gruda pela estática, se espalha a partícula Minicare, o pó Minicare, se escova no terceiro passo, e no quarto passo se aspira. Simples assim, não interdita a área, se você precisar circular enquanto estiver aplicando, não tem problema, imediatamente acabou o serviço, aquilo está liberado para uso. Tudo bem? Indo um pouquinho mais para frente, o que isso tudo... Opa, pulamos aqui a quinta etapa, desculpa. A quinta etapa, pode parar para frente, Marcelo? A quinta etapa era a etapa da restaurativa. Então, eu fiz questão de colocar isso para vocês, porque como esse processo restaurativo está baseado na água como veículo de transportar sujeira, nós temos um diferencial muito grande, que é o equipamento associado aos produtos Minicare. Então, se você olhar na imagem do lado, isso daí é um cliente, inclusive, aqui do Rio de Janeiro, que nos chamou para poder dar um suporte, porque ele queria saber se esse carpete estava condenado ou não. Ele tem uma empresa prestando serviço de manutenção lá dentro, tá bom? A parte escura que vocês estão vendo do carpete é onde a empresa de limpeza da manutenção está tentando restaurar o carpete e ele está sobrepondo o detergente. Nós somos com o nosso equipamento, com o nosso produto, e vocês podem ver a diferença no processo de restauração feito pela Minicare. Então, quando eu falo num processo à base de água, eu acabo caindo dentro de uma vala comum, mas não é. O processo de restauração associado à tecnologia do equipamento e produto te permite aquela resposta visual em termos de restauração efetiva. Tá? Isso também, esse mesmo equipamento se faz a higienização na parte das cadeiras e das divisórias, com este mesmo equipamento. Tá? Então, é um item que hoje ele tem sido muito importante. Nós temos aumentado em 30% a 40% do nosso ticket dos nossos clientes quando eles aderem à manutenção do tecido e eles têm procurado. O que não procure, você coloca a informação na mesa, ele se interessa e quer fazer a manutenção daquele tecido. Não fazia porque ele não imaginava que precisava e nem como fazer. Na medida que ele conhece, ele entende a preocupação. Vamos lá, bora. Coloquei essa transparência para vocês entenderem que o assunto que nós estamos falando não é um assunto de vendedor. Tá? Aí tem uma pesquisa que vocês podem baixar a apresentação, vocês podem ver duas pesquisas, uma importante que foi do Valor Econômico que saiu, onde eles comprovaram com mais de 1.600 entrevistados os itens mais importantes que eles enxergavam dentro do escritório para poder ter qualidade, para ter funcionário. E os dois itens mais importantes foram luminosidade e qualidade do ar. Aí pesquisa. A outra do lado é uma pesquisa nos Estados Unidos que segue essa mesma linha, que foi feita em Harvard. Mesmo resultado. Qualidade do ar e luminosidade. É o que o usuário mais se preocupa no primeiro momento. A mesa de ping-pong é legal, a área do café é tudo bacana, sem esquecer de nenhuma. Mas na cabeça do usuário, essas foram as duas primeiras preocupações que eles tiveram, tá? Então, não é um assunto para deixar de lado. É para se preocupar. As empresas hoje estão precisando entregar valor para os seus funcionários. Bom, essa informação que a gente coloca na mesa aí, na transparência, é nosso auxílio de contribuir para o Facility. Nós mostramos o Facility. Essa norma que vocês estão vendo, que é a resolução 9 da Anvisa, é a que trata o sistema de ar-condicionado. Então, ela fala da manutenção na casa de máquina, que a gente chama de ambiente primário, fala da manutenção nos dutos, que se chama secundário, e tem o ambiente terciário. Todas essas estão inseridas nessa norma. E quando você fala no ambiente terciário, se você olhar lá como principais fontes de contaminação, o que a Anvisa informa? Não fala nem em limpar o tecido. Ela fala em higienizar as superfícies forradas ou com tapetes. Então, o gestor, não é um desejo você esperar a sujeira aparecer. Existe uma preocupação, existe uma recomendação que parece que tem que ser cuidado. Porque está diretamente relacionado à qualidade do ar. Você trata tudo e deixa uma fonte de poluente aqui dentro, brotando poeira do carpete que você não está esvaziando. Então, não faz sentido técnico. Então, é mais para dar um embasamento para o Facility, para que ele possa justificar à empresa a importância disso. Como forma de tranquilizar o nosso cliente, no serviço que foi feito, nós, junto com a Janiking, entregamos um selo para o cliente. Esse selo tem o objetivo de ficar fixado na área de circulação, na área de café, para que os funcionários possam entender e ter clareza o que a empresa está entregando. Ela não está entregando um processo de limpar o carpete, de lavar o carpete. Ela está deixando aquele carpete higienizado. Cientificamente higienizado. Nós comprovamos por lado microbiológico a aplicação antes e depois do processo. E isso é a segurança do Facility ou do prestador de serviço para o seu cliente,
de que aquele ambiente está higienizado. O funcionário vai poder reclamar de doença respiratória, de rinite, em qualquer outro lugar que ele tem, na própria casa. Mas não vai ser do ambiente corporativo que ele vai ter esse problema, porque com o processo militar você está cientificamente comprovado que o tecido está higienizado. Tá bom? Tanto por carpete quanto para cadeira. Pode ir mais uma. Está perguntando o Pedro Gereta aqui, doutor. Hoje tem se usado carpete em placas, o pó não cai nas fendas? Então, os carpetes em placas, efetivamente, são os carpetes que têm um valor agregado muito grande, né? Sem demérito, sem nada. O carpete em rolo, ele, via de regra, hoje ficou muito mais voltado para o setor residencial. O carpete em placa, por questão da sua modularidade, principalmente por causa das infraestruturas dos pisos elevados, ele é muito usado na área corporativa. Apesar que tem muita gente ainda que coloca carpete em placa com o objetivo de que sujou, tira aquela placa e põe. É surreal isso aí. Mas sim, não é a função dele. A função dele é dar modularidade para você mexer nas infraestruturas e nas manutenções das instalações. Só que a partícula minicare, ela é muito pequena, tá bom? E a quantidade, micro, e a quantidade que se coloca no carpete não é nada expressivo. Então, você pode ver pelo nosso site algumas aplicações, ela não entra ali dentro, porque ela não desce, ela não escorre, ela não tem nem gravidade para descer nas frestas dessa placa, tá? Então, aquilo não ocorre. Existem alguns produtos a seco no mercado, que essa capacidade de absorção das partículas que esse produto existe no mercado é muito pequena. Então, ele precisa colocar muito produto por metro quadrado. Quando a gente chega em cliente que está usando genericamente um pó amarelo, parece uma serragem, quando a gente chega em clientes que tem aquele produto que vem usando, a primeira coisa que nós fazemos é aspirar aquilo para o cliente e mostrar o que sai de resíduo de partícula que é colocada a mais. Ali você é capaz de ter problema. Com a partícula minicare, não. Não se deixa menos de 4% do que se coloca, fica de resíduo, que não adere no tecido e depois é aspirado, tá bom? Pode ficar tranquilo que isso é preocupação zero. Aliás, se você desejar, eu não consigo entender o nome de... Pedro Gereta. Um franqueado. É um franqueado. Se você desejar, a gente faz uma demonstração para você, fazendo uma aplicação para você ter segurança técnica do que nós estamos falando, tá bom? Indo um pouquinho mais, uma pergunta, não. Indo um pouquinho mais para frente, então nós entregamos o certificado da parte de carpete, e tem mais uma, Marcelo, e também na parte do mobiliário, tá? Para encerrar, o que nós trabalhamos aqui junto com a Genequim? Desenvolvemos um guia para vocês. Um guia para quê? Para compartilhar conhecimento. Na medida que vocês têm conhecimento, vocês conseguem qualificar o mercado. A gente sobe a régua dos prestadores de serviço. Isso é ótimo para a gente. Esse guia foi constituído da onde? Existe nos Estados Unidos uma associação que é o Carpet Hub Institute, que ele é a referência. Toda a indústria de carpete nos Estados Unidos é associada ao CRI. Toda a indústria de máquina para cuidar de carpete e de produto para cuidar de carpete são associados. E lá se desenvolveu um guia. Obviamente, um guia aberto. Todos os players do mercado participaram. E é onde estão aqueles 5 passos que eu falei para vocês. Então, esse guia, ele é uma tradução do guia americano. Tudo bem? Que são aqueles 5 passos e essas recomendações que nós estamos falando. Se vocês quiserem, façam um download, solicitem para a Genequim o guia para que vocês possam entregar para o seu cliente. E, efetivamente, nós começamos a mudar uma dinâmica do mercado. Nós temos tido, aí, graças a Deus, aí, apesar de um ano, né, o cenário econômico que a gente tem muito difícil de país, nós temos tido um ano muito feliz. Nós estamos encerrando o ano quase que dobrando os nossos contratos de manutenção periódica, onde o cliente tem entendido que aquilo ali requer uma manutenção periódica. Tá? Em alguns clientes, só para fechar, em alguns clientes, eles já estão nos tratando como single source. Não adianta ele colocar um bid para receber tudo, porque ele está entendendo que esse bid está levando ele a perder o patrimônio dele. Então, ele está preferindo fazer uma estruturação muito mais inteligente para dentro da empresa e mostrar que é melhor comprar direto daquele fornecedor do que tentar achar um leilão e imaginar que ele está ganhando alguma coisa. Ele só está perdendo. Os clientes atualmente estão pagando para destruir os seus carpetes. Tá bom? Legal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que vocês possam ficar um pouquinho mais de conhecimento. Um pouquinho mais aqui, Paulo. Um padrão que tem visto de manutenção de carpete é vamos aspirando e quando vai lavando. É o que acontece. Na medida que você pegar para esse cliente e falar assim, meu amigo, né, usando esse exemplo da primeira slide, você tem 100 mil reais aqui. Você quer jogar ele fora? Vai lavando de tempo em tempo. Mas ele não reclama com você, Pedro. Na medida que você passou o conhecimento para ele e passou a técnica correta, tudo certo, se ele quiser continuar fazendo, ele não consegue que a goela abaixo do cliente. Agora é uma decisão dele, é um erro dele, não mais seu. Simples assim. Porque, seguindo nessa lógica,
não tem lógica, essa é a verdade. Tá? E coloca aqui uma pergunta, né, como é feita a sua comercialização. Eu acho que isso é Nós né, fazemos através de uma série da rede Janequim. Isso, é um contato que a gente pode seguir a posterior. Tem todo aí o contato no escritório, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Ótimo. Então a gente pode, né? Ótimo. Pessoal, acredito que a gente passou um pouquinho do tempo. Desculpa. Né? Não, tranquilo. É um assunto extremamente amplo, bastante interessante, né? Com certeza, a maior parte das coisas que foram faladas aqui, a maioria realmente não sabia, porque são detalhes que a gente não se atenta no dia a dia. Sim. Mas a intenção do webinar e do Paulo aqui é realmente esclarecer, trazer isso à luz, para que as pessoas realmente saibam mais. Quanto mais conhecimento, muito melhor para todos. É muito melhor. Melhora o nosso mercado de manutenção, nosso mercado de facility, a gente eleva a régua técnica disso e a gente começa, como qualquer sociedade desenvolvida, poder comprar uma Ferrari e saber cuidar dela. Crescer. Né? A gente vai para os Estados Unidos, entra no aeroporto, que lindo o carpete, vai no shopping, que lindo o carpete, ele sabe cuidar, por isso que ele desfruta disso. É o que nós temos que aprender a fazer. Para a saúde é maravilhoso, com inspiração, é outra coisa. Então, bom, pessoal, novamente eu lembro que o webinar fica gravado na plataforma, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, às vezes não surge dúvida aqui, né, nesse momento, essa meia hora, mas depois que assiste de novo, aí, opa, passou uma coisa que eu não entendi. É só encaminhar a dúvida de Marcelo, a gente responde. Exatamente, manda para o escritório, manda para a gente, tem um contato do Paulo, tranquilamente, a gente encaminha direto, sem problemas nenhum, a gente trabalha com parceria clara, com foco sempre no cliente. É isso aí. Esse é o objetivo maior. Gente, muito obrigado mais uma vez. Estamos quase chegando no fim do ano, né? Talvez tenhamos mais um webinar somente esse ano. O pessoal fique ligado aí, tá? E a gente continua produzindo conteúdos, gerando conteúdos para que vocês possam crescer junto conosco. Isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês aí. Obrigado pela presença. Um abraço, pessoal. Obrigado a você, Silvia. Um abraço. Tchau, tchau.